MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, o que é isso? Quando a gente tem aqui o número 4, quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16, ou seja, vai aumentando de 4 em 4. Isso aqui são os múltiplos. Aqui a gente tem o 6, quais são os múltiplos de 6? 6, 12, 18, ou seja, vai aumentando de 6 em 6. Isso aqui é múltiplo. Agora, quando a gente fala assim, qual é o mínimo múltiplo comum de 4 e de 6? Ou seja, qual é o número que se repete aqui no 4 e aqui no 6? O 12. O 12 tem tanto aqui no 4 quanto no 6. Ou seja, ele é um múltiplo comum de 4 e de 6. Se a gente analisar aqui, a gente vai encontrar outros que também se repetem, como o 24. Só que o MMC é necessariamente o menor, o mínimo múltiplo comum. Então, o menor múltiplo é o 12. Só que assim, não tem como a gente ficar fazendo isso quando for números muito grandes. A gente perde muito tempo fazendo dessa forma. Então, tem um jeito mais simples da gente fazer isso. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 12 e o número 20. E aí, a gente precisa encontrar qual o mínimo múltiplo comum desses dois números. E como é que a gente faz? A gente vai começar a dividir esses números por números primos. O que são números primos? Vou colocar aqui no cantinho para a gente entender. Números primos são números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 3 é um número que só divide por 1 e por ele mesmo, por 3. Por exemplo, o número 2 também é um número primo. Número 5, número 7. Ou seja, são números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Entendeu? Então, a gente vai começar a dividir esses números por números primos. Normalmente, gente, a gente sempre começa por 2 ou por 3, tá? Então, qual é o menor número que dá para começar a dividir? Número primo? Por 2. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. 20 dividido por 2, 10. Aí a gente continua dividindo. Ainda dá para dividir por 2? Sim, então a gente continua. 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2, 5. Aqui dá para dividir por 2? Não. Então, a gente passa para o próximo. Qual seria o próximo? 3. Tem como dividir por 3? Tem. 3 dividido por 3, 1. O 5 não tem como, a gente repete, tá? Quando não tem como um número, a gente só repete ele. Aí aqui, qual é o próximo agora? 5. 1 a gente repete, tá? Quando chega em 1 é porque significa que acabou. A gente só vai repetindo. 5 dividido por 5, 1. Quando a conta chega aqui em 1 e 1, significa que acabou. Então, agora a gente vai multiplicar todos os valores desse lado para encontrar o MMC. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC de 12 e 20 é 60. Entendeu? É assim que a gente faz. A gente faz essa multiplicação aqui para encontrar o MMC. Mais um exemplo aqui para a gente encontrar o MMC. 24 e 9. Então, a gente começa dividindo por números primos. O menor aqui, nesse caso, é o 2. 24 dividido por 2, 12. O 9 não tem como, então a gente repete. Ainda dá para dividir por 2? Sim. 12 dividido por 2, 6. E o 9 a gente repete. Ainda tem como? Por 2? Tem. Então, 6 dividido por 2, 3. 9 a gente repete. Tem como ainda dividido por 2? Não. Então, a gente passa para o próximo. Qual seria o próximo número primo? 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Ainda tem como dividir por 3? Sim. Quando chega em 1, a gente repete. E 3 dividido por 3, 1. Chegou em 1 e 1 aqui, acabou a conta. Agora, é só multiplicar todos os valores desse lado. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 3, 72. Ok? Acabamos. Então, esse aqui é o MMC. Então, o MMC de 24 e de 9 é 72. Ok?